Eu parei de ser uma pessoa que detestava os estudos, passei por uma fase onde eu gostava bastante de estudar e cheguei agora nessa próxima fase que eu quero contar para você a respeito. Então nesse vídeo eu quero te contar que fases que são essas 3 fases, as transformações que eu fiz em cada uma dessas fases e um pouco sobre o desenvolvimento da inteligência e dos comportamentos necessários para cada uma delas. E a primeira dessas fases é a fase onde eu não gostava de estudar. Então nessa fase existe essa situação, né, de não gostar das atividades relacionadas aos estudos, mas somente essa compreensão não é o bastante. É preciso aterrissar essa ideia com algumas coisas práticas. Então, quando eu pensava por que eu não gosto desse processo, 3 grandes motivos apareciam para mim. O primeiro motivo era que demorava muito para aprender algo novo. O segundo motivo era que eu me esforçava muito para tentar aprender e esse cansaço acabava me desgastando e por isso eu não gostava de estudar. E o terceiro motivo é que a cada novo dia de estudos, esse processo que eu fazia estava tornando cada vez mais chato. E o acúmulo desses 3 motivos me fazia, a cada nova semana, ficar procrastinando mais, sentir muito mais preguiça e perder a motivação. E quando isso aconteceu, eu acabei desistindo dos estudos. Eu fiquei meses sem estudar, até que passou um tempo, né, eu voltei aos estudos, mas voltei de um jeito diferente. Nesse jeito diferente foi quando eu comecei a gostar mesmo de estudar. Eu vou te contar mais sobre, mas antes, curta esse vídeo aqui embaixo se você já está achando ele interessante até agora. Quando voltei aos estudos, eu já sabia, né? Tava claro para mim, se eu continuasse a fazer as mesmas práticas que eu fazia anteriormente, eu provavelmente em poucos meses desistiria de estudar. Então, antes mesmo de fazer qualquer coisa, eu sentei ali para fazer uma sessão de reflexão. Essa sessão de reflexão, eu posso fazer um vídeo a respeito no futuro, mas eu cheguei ao final dela a 3 conclusões. O objetivo dessas conclusões era basicamente, eu queria garantir que eu permanecesse, que eu ficasse, que a experiência de estudar fosse algo mais proveitoso. A primeira conclusão, então, foi que eu vou estudar apenas uma coisa por vez, apenas uma coisa por vez. A segunda coisa que eu concluí é que vou estudar sobre o aprendizado e memorização toda semana, para tentar fazer esse feedback, né? Ah, eu estou estudando alguma coisa toda semana. Eu estou estudando sobre aprendizado e memória, vou usar esses aprendizados para otimizar o meu jeito de aprender. E o 3, eu vou otimizar a minha produtividade, porque eu já entendi o que preguiça, procrastinação, que a falta de motivação, tudo isso eram problemas que estavam relacionados à produtividade, não necessariamente ao aprendizado, então aos comportamentos, aos hábitos, às rotinas. Essas 3 decisões, fruto da reflexão, foram tão importantes que eu posso dizer que mudaram completamente a minha forma de estudar, mudaram a maneira como eu aprendia e a estrada que eu estava seguindo até aquele momento. Mas mesmo assim não foram essas as decisões que me fizeram gostar de estudar. Foi uma conclusão que eu cheguei da reflexão, que me levou a umas certas ações que eu vou te contar agora, e essas ações me fizeram gostar de estudar. Que ações foram essas? Então, o gostar de estudar veio quando eu comecei a aplicar técnicas e estratégias que aumentavam o envolvimento cognitivo no processo de aprendizado. Adriano, não entendi. Então, alguns exemplos. No lugar de assistir uma aula de 30 minutos no YouTube sobre matemática, física, química, etc., o tópico da aula se tornou um mini objetivo de aprendizado. Adriano, como assim? O mini objetivo de aprendizado é uma frase que esclarece o que você está fazendo. Então eu vou aprender A, B ou C. No lugar de assistir a aula de forma acelerada 2 vezes, 3 vezes e capturando o máximo de informações, anotando lá de forma linear no caderno, eu comecei a aplicar investigação pelo tópico. Então eu tenho uma frase que representa o tópico. Eu posso assistir uma aula? Posso, mas eu não vou simplesmente consumir loucamente a frase. Eu vou, afirmação, eu vou investigar o tópico. E a terceira coisa, eu parava várias vezes, refletindo sobre os pontos e vendo se fizeram sentido para mim, tentando criar um diagrama ou qualquer coisa visual que resuma o conceito, entende? Não é simplesmente o consumo passivo que vai te ajudar a entender a informação. O envolvimento cognitivo tem a ver com as ações que você faz
no momento do consumo desse material. Às vezes você pausa a aula e fica um tempo ali com aquela ideia na sua cabeça, com aquele conceito na sua cabeça, criando maneiras visuais que representam mais ou menos o que você está entendendo. Então isso aqui tem a ver com aquilo dali. Então isso daqui é isso daqui, então isso daqui é a mesma coisa que aquilo dali. E aí você se envolvendo ativamente, escrevendo, fazendo imagens, criando essas perguntas, investigando o tópico, às vezes buscando na internet, esse processo é divertido. Por quê? Porque de repente acontece um clique. Esse clique no estudo normal nunca aparece, porque você vai de ver a primeira aula, ver a segunda aula, ver a terceira aula, ver a quarta aula, tem exercício, faz o primeiro, faz o segundo, é sempre uma coisa linear, que não envolve você cognitivamente. Você nunca pensa o que é aquele conceito. Aquele conceito é aplicado em qual cenário? Nesse, naquele outro? É uma técnica, né? Será que foi alguém que inventou? Ela inventou para resolver algum problema específico? Qual o problema que era? É um livro, eu li esse livro. Então, esse processo investigativo de você se fazer perguntas, de você tentar capturar as coisas essenciais, tentar tornar as suas anotações mais visuais, esse processo é divertido, esse processo é interessante. E todas essas ações, que são basicamente aventuras que você faz, não é algo que um professor vai te indicar, é algo que você vai trilhar por conta própria, me fez gostar de estudar. Mas se engana quem acha que essa é a última fase. Eu odiava estudar, agora eu gosto de estudar. Acabou aqui? Não, tem uma outra fase, uma fase mais, eu poderia dizer, importante, uma fase mais poderosa, que vai aumentar aí a sua inteligência ao longo da sua vida inteira. É uma fase incrível, que sim, vai ser divertido muitas vezes, às vezes não, mas está tudo bem. E é uma fase que eu vou te contar daqui a pouco. Mas antes, deixa eu te perguntar. Você está vendo o vídeo até agora, então provavelmente você tem sim interesse em aprender a estudar. Eu estou te perguntando isso porque eu criei um curso que pode ser muito útil para você. Nele eu ensino uma coisa que eu chamo de prática autodidata, que são um conjunto de estratégias, técnicas, jeitos de pensar os seus estudos. E eu dividi isso em 3 pilares. Todo o método ele funciona como uma pirâmide ali, com o primeiro pilar sendo o da produtividade, o segundo pilar sendo da compreensão e o terceiro e último pilar sendo da memorização. O nome do curso é Fórmula Habilidades de Estudos. Eu coloquei um link aqui na descrição para você clicar e ir lá conhecer melhor sobre esse treinamento. Mas vamos continuar aqui com a terceira fase. Porque se na fase anterior o objetivo era aumentar a diversão, aumentar o interesse, aumentar o engajamento do estudante para com o aprendizado, né? No caso, o meu, nessa fase o objetivo é diferente. A palavra principal que representa essa terceira fase é a manutenção. Eu quero que você imagine assim, que é como se fosse um quebra-cabeça. Quebra-cabeça gigantesco. Então é como se fosse isso. Você não está mais querendo construir o quebra-cabeça. Ele já está lá. Só tem algumas peças que você desconhece. Só tem algumas peças que não estão conectadas. Às vezes são 100 peças, às vezes é uma peça. Então o que você está tentando fazer nessa terceira fase é a manutenção. É manter as peças que já estão ali, já estão conectadas no seu quebra-cabeça, que já representam uma imagem que é útil para você, que te ajuda na sua vida. E você quer continuar com a fase 2 também, onde você vai colocar mais peças ali nesse quebra-cabeça. Então é um trabalho contínuo de aprender, não em volume exagerado, que te sobrecarrega e que te deixa cansado, mas é você, na fase 3, criar hábitos, criar rotinas, criar comportamentos que se repetem em períodos específicos, talvez uma vez por dia, talvez uma vez por semana, 2 vezes por semana, talvez uma vez por mês, 15 dias, tá entendendo? Esses comportamentos vão facilitar a sua vida quando você fazer essa próxima coisa. Primeiro, quando a gente faz um mesmo comportamento várias e várias vezes, depois da terceira, quarta, quinta vez, a resistência que você sente para fazer esse comportamento é reduzida. Isso é o que a gente chama de hábito. Então o que a gente quer fazer aqui nessa terceira fase é criar vários hábitos. Mas um hábito, ele tem mais a ver com uma coisa que você faz aí na sua cabeça, não é? O que a gente está tentando fazer é também uma atividade repetitiva,
frequente, que pode ser categorizada como hábito, mas um nome melhor para essa atividade é, por exemplo, uma rotina. Então, rotina diária, rotina semanal, rotina mensal, tá certo? Às vezes você pode chamar esse tipo de comportamento de cerimônia. Então, a cerimônia de planejamento do dia, uma cerimônia de uma avaliação da semana, revisão semanal, uma cerimônia de planejamento semanal. Nessa terceira fase, que eu diria que é a fase mais poderosa, que é a fase onde você se torna um pro, né, seguindo aquela ideia do livro Turning Pro, né, do Pressfield. Então, essa ideia é você, beleza, eu sou o tipo de pessoa que faz essas coisas. Eu notei isso acontecendo comigo quando um domingo qualquer eu levantei 6, 7 horas e fiz as coisas que eu faria normalmente. Levantar, aí faz um yoga, e aí depois faz o café da manhã, e aí depois estuda por 1 hora, e aí começa o dia. É o quê? É coisas que você faz, é uma rotina que você faz toda semana. Eu tenho que planejar minha semana toda sexta-feira, todo sábado. Eu tenho que avaliar para saber se aconteceu as coisas que eu queria que acontecesse. Eu tenho que ao final do ano fazer uma revisão geral do ano para saber se eu fui bem ou não fui bem. Eu tenho que colocar o aniversário e lembrar. Eu tenho que guardar grana para comprar os presentes. Entende? São coisas que você vai pegando assim, são rotinas que você vai pegando e você vai construindo a sua vida com facilidade, a sua vida com previsibilidade de comportamentos. Você sempre vai conseguir ter um grau de controle que normalmente a gente não tem. A gente vai vivendo assim, o que controla a gente são as instituições. Não faça isso, faça aquilo, mas o que a gente quer fazer é pegar isso um pouco pra gente, para facilitar o nosso processo diário de estudos. Mas só enfatizar uma coisa, esses comportamentos vão vir com o tempo. Às vezes você aprende a checklist diária, às vezes você aprende a avaliação semanal, não precisa fazer tudo de uma vez, porque hábitos demoram para se integrar aí na sua cabeça, então faça de leve, faça uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí quando você começar a perceber que você já está fazendo numa sequência, use um rastreador de hábitos para isso, você tem aí vários aplicativos que você pode utilizar, e aí você começa a adotar um segundo, aí depois um terceiro, depois um quarto, e por aí vai. Com leveza e tranquilidade você vai conseguir se posicionar nessa terceira fase. O ideal é você começar ali com a fase 2, mas se você quiser já pegar algumas das atividades presentes na fase 3, eu fiz esse vídeo aqui onde eu explico como eu me tornei extremamente produtivo, onde eu passo alguma dessas rotinas que você pode pegar para o seu sistema. Por agora eu te agradeço pela sua atenção, espero que o vídeo tenha sido útil e transformador para você. Eu te vejo no próximo. Tchau!